noite novamente, então. Frio, todo mundo, e, né, sua batidinha semanal, isso é muito importante pra gente. Nossa ligação com Deus é excepcional, né? Costumo falar, não pode ser só às quintas, né? Tem que ser todo dia, toda hora, né? Não só de manhã quando acorda, de noite quando dorme, mas todo momento a gente pode se ligar a Deus. Não precisa ser rezando para nosso, né? Mas pode ser só num momento de gratidão, de agradecimento pela vida, pelo ar, por qualquer coisa, já nos conecta, né? E isso faz uma diferença enorme na minha vida. Eu tenho, esse ano em outubro vai fazer 35 anos que eu estou na doutrina espírita. Eu confesso para vocês que eu fui entendê-la, e eu fui professor já de curso de iniciação espiritual, dirigi 3 turmas de 3 anos, né, 10 anos ali, mas eu confesso para vocês que nos últimos 10 anos foi quando eu comecei a... Ela começou a entrar em mim, né, eu estava nela, mas ela começou a entrar em mim, e nos últimos 5 eu comecei a me envolver muito com a doutrina e a minha vida deu um salto diferente, né, de conexão, acho que quanto maior a nossa conexão, melhor a nossa vida é. Hoje eu vou trazer um assunto aqui meio complexo, né? Mas eu acho que o tempo urge para a gente começar a esclarecer algumas coisas, sabe? Porque é necessário tanto para a nossa mudança interior, como também para desmistificar muita coisa que foi dita torta das coisas, né? Assim, a doutrina espírita abraça todas as religiões, respeita todas as religiões, né? Eu já passei por várias religiões também, mas a busca de Deus é que é importante. E do verbo do latim religare, religião, quer dizer uma ligação com Deus. Quando a gente for capaz de ir direto, a gente não precisa mais de religião, né? E a tendência é que essas religiões se unam até que elas se tornem desnecessárias. Mas a gente já vê movimentos muito fortes dentro de religiões, adotando coisas de outras religiões, né? Até dentro de religiões cristãs que não acreditam em comunicação com o espírito, mas estão ali se comunicando de uma forma ou de outra, né? Línguas, chamam de outras coisas, não tem problema, pode chamar de como vocês quiserem, vindo para a realidade das coisas. E aí a doutrina espírita, para mim, faz um sentido enorme, porque ela me conforta. É o consolador que realmente foi prometido lá. Eu entrei na doutrina espírita para me consolar da perda de alguém, e acho que muita gente vem por isso, né, para entender de onde foi, né, o que vai daqui, como é que é, deixa eu entender melhor. E a doutrina espírita explica, e isso é o que conforta. E aí a gente vai bater um papo aqui sobre a Bíblia e a doutrina espírita, né? Primeiro eu vou fazer uma pergunta desconfortante aqui. Deus fez o homem ou o homem fez Deus? Pô, é óbvio, né? Deus fez o homem. É óbvio. Então eu vou chamar 5 pessoas aqui em cima, inclusive uma pessoa que possa até ser ateia, e cada um vai me dizer uma diferença, vai dizer sobre Deus de uma forma diferente. Como você acredita, é pessoal o negócio, né? Tanto que as primeiras perguntas do Livro dos Espíritos, a primeira é: o que é Deus? A causa inicial de todas as coisas, né? E aí Kardec começa a perguntar, tá, mas o que é? Cara, você ainda não está preparado para entender Deus na sua essência, né? Você tem 5 sentidos só. Olha quantos sentidos ainda nos faltam para entender Deus na sua essência. Mas a gente pode senti-lo. Sentir a gente sente, né? E aí entram muitas coisas. Quando eu perguntei para o meu sobrinho de 12 anos na época, hoje ele está com 30, 12 anos, eu não tinha muito contato com ele, foi uma viagem que a gente fez, eu e ele só, e quem que é Deus para você? É um velhinho barbado que se a gente faz coisa errada, ele castiga. Essa era a visão que ele tinha. E muita gente ainda tem uma visão torta de Deus punitivo. Deus castiga, né? Muita gente usa isso. Ó, Papai do Céu castiga, hein? Vai ganhar presente de Natal, hein? Muito usado isso ainda, né? E não faz muito sentido isso para um Deus de amor.
Ah, não é castigo, é justiça. Não existe castigo e premiações segundo a doutrina espírita. O que existe são consequências das nossas atitudes. Então, se a minha vida não está muito boa, não é que Deus está me castigando. Por que Ele me castigaria? Se eu sou criação dele, Ele sabe exatamente como eu sou. Né? Como é que a gente vai castigar um serzinho, uma criança de 2 anos de idade que derruba um copo? A gente castiga? Ou a gente olha e fala, não, isso aqui é dela, ela não sabe o que ela está fazendo. É exatamente essa opinião de Deus com relação a nós. Eu entendo vocês, que vocês não sabem o que estão fazendo muitas vezes. Mas eu entendo vocês e eu sou o criador de vocês, então eu perdoo vocês, eu nem me ofendo. Né? O meu Pai Nosso eu não rezo perdoai as nossas ofensas, eu rezo perdoai as nossas dívidas. Porque Deus não se ofende com a gente. Né? Então, cada um acredita num Deus da sua forma. E a igreja colocou Deus de uma forma para que pudesse controlar as pessoas. Né? E eu não estou falando mal do catolicismo, estou falando da igreja católica apostólica romana no início. Né? Tem muita gente boa dentro da igreja católica, como tem muita gente ruim lá e aqui também. Não quer dizer que sua religião te torna mais perfeito ou não. Isso é particularmente seu. O seu grau de evolução é particularmente você com você. Né? E aí ficou interessante naquela época, logo depois, né, de Jesus, criar algumas coisas, né, que facilitariam o controle das pessoas. E a gente vê isso até hoje, infelizmente, né? Dinheiro envolvido nas coisas, né? Claro que toda casa precisa pagar aluguel, luz e tudo mais, mas exigir os 10% de gente que nem pode dar, mas que vai lá e dá, mesmo no sacrifício, porque está acreditando em algo que vai te salvar. Não é o dinheiro que vai te salvar, muito pelo contrário, né? O dinheiro é só uma energia. Boa ou ruim, o que você fizer com ela. Ela não é nem bom nem ruim, é o que você faz com ela. Né? Então, qual é a forma que você acredita em Deus? Qual é a sua ligação? Quando perguntaram isso para Albert Einstein, ele disse, eu acredito no Deus de Spinoza. Não sei se vocês conhecem, já ouviram falar, Baruch Spinoza, era um filósofo do século XVI, XVII. E ele dizia assim, é um poema maravilhoso, vocês colocarem no YouTube, Deus de Spinoza, vocês vão ler, mas ele fala, não tem que procurar Deus em igreja, esses lugares. Não tem que procurar Deus fora. Você tem a minha centelha divina, você tem que procurar Deus dentro de você. É para dentro que você tem que olhar. E não em lugares inalcançáveis. Né? Então é bom a gente prestar atenção nisso, porque ele falava que Deus está no sorriso do seu filho, está no pôr do sol, está num afago a um animalzinho, está na alegria de ver um amigo, está numa atitude boa. Deus está aqui, nesses lugares. Por quê? Porque é quando você mais sente Deus. E esse sentimento não vem de lá para cá, vem daqui para lá. Né? Então, prestar atenção nesse nosso relacionamento com Deus, porque Deus não é inalcançável, muito pelo contrário, Deus é muito acessível. É todo aquele momento que nós temos de alegria, conforto, tranquilidade, aquilo é Deus em nós. Faz sentido até aqui? Bora lá, então. Religião que pune, né? Por que eu estou falando tudo isso? Porque a fé tem que ser racional. Ah, mas eu sinto. Lógico que você sente, tem muita coisa que é sentimento mesmo. Mas você tem que se perguntar, faz sentido ou não faz sentido? E isso a doutrina vem trazer com grande propriedade. Né? Faz sentido eu pensar nas coisas antes de acreditar quando alguém me diz, é assim porque é assim. Crianças não aceitam mais o porque sim e porque não. A gente também precisa aceitar, dentro de uma religião principalmente. Não precisa aceitar. Tudo é explicável, fora algo que a gente não consegue, não tem condições de compreender. Mas foi na doutrina espírita que eu consegui entender quase todas as minhas dúvidas. O que fazia sentido, o que não fazia sentido. E o que não fazia sentido, eu perguntava, por que é assim?
E aí me davam livros para ler e eu falava, agora eu entendi. Agora eu sei por que é assim. Agora eu sei, né, por que as coisas acontecem dessa forma. Ou um monte de coisa. Mas sempre é preciso haver mudanças dentro da gente. E por isso que a gente sempre convoca as pessoas a uma reforma interior. Você não tem que ser melhor do que ninguém, a não ser melhor que você mesmo. A cada dia. Se melhorando. Esse é um comparativo que você tem que ter. E a gente se preocupa muito, exageradamente com a opinião alheia. Eu pergunto aqui, alguém lembra o nome do seu trisavô? Tetravô? Da família, hein? Mas a gente não lembra o nome, por quê? Porque faz 100, 150 anos que ele morreu. Mas a gente está sempre preocupado. Olha o tempo que faz, como é rápido para as pessoas se esquecerem da gente. Principalmente se você não deixa um legado, né? Alguma coisa assim. Então as pessoas esquecem muito rápido da gente quando a gente morre, para a gente ter muita preocupação com a opinião alheia. E a gente está sempre querendo mostrar as coisas para os outros. Sempre. Ah, eu fiz isso, o vizinho está olhando, hein? Olha aí, fecha a cortina, ó. Sempre preocupado com o que o outro está pensando da gente. É uma perda de tempo enorme também isso, não é? E aí o progresso da gente começar a entender melhor sobre nós e ir melhorando a cada dia, faz parte dessa reforma interior que a doutrina tem como base, né? Muda tudo. Tecnologia, olha quanto que a tecnologia avança. Tão rápido. Coisas de 1 ano atrás, 2 anos atrás já estão obsoletas. Não valem mais já, tem coisa que já está deixando para trás. Então a tecnologia, o progresso vem crescendo numa velocidade muito rápida. Mas e a parte moral? A parte moral, que é importante, a gente está renegando. A gente está deixando de lado a parte moral das coisas. Como a gente está crescendo moralmente. Como a gente está crescendo no maior símbolo que Jesus deixou para a gente, no maior ensinamento que Jesus deixou para a gente. Amar o seu próximo como a si mesmo. Como a gente está melhorando nisso? E aí eu convoco vocês a mudarem pequenas atitudes no seu dia a dia, para vocês verem a transformação que isso causa. Por exemplo, dar bom dia. Dar bom dia para as pessoas. Às vezes a gente entra no elevador de 2 por 2 ou 1 por 1 e cruza com o vizinho toda manhã, porque a gente sai no mesmo horário, o vizinho também, e não fala bom dia dentro do elevador. Eu tenho 2 filhas, né? Uma de 26 e uma de 17. E a minha caçula absorveu isso numa forma tão intensa que eu me orgulho muito disso, sabe? Ela vai na padaria, ela fala, bom dia, bom trabalho para você. E você vê na hora um sorriso. Você vê a pessoa até se assustar às vezes. Ninguém está acostumado a falar isso para mim. Olha só a mudança de comportamento tão pequena que pode mudar o dia de uma pessoa. Às vezes, já conheço histórias assim, de uma pessoa que estava indo tirar a vida e é bem tratada por uma pessoa e repensa naquilo. Atitude pequena, mas que faz uma diferença enorme para todo mundo. A minha filha mais velha foi essa semana no Rio, ficou 10 dias num encontro de silêncio absoluto. 10 dias sem falar nada. Falei, hoje quero ver como foi isso. Sem celular? Sem celular. Sem celular e todas as pessoas que estavam ali nos momentos de meditação e tudo mais, não podiam interagir também. E aí ela veio me contar da profundidade que foi aquilo para ela. Porque você não consegue falar nada para fora, então você começa a olhar para dentro. A gente consegue ficar 10 minutos sem falar, né? Mas então, e ela me contando da transformação que foi. Né? Isso para ela, eu estou pensando já no ano que vem eu vou fazer também. Por quê? Porque eu quero conhecer coisas novas e isso, o ser humano, na sua reforma interior, tem que se movimentar. Quando fica estagnado, parado, não cresce. É preciso experiências novas, pessoas novas na nossa vida para a gente aprender. Livros novos, né? Coisas novas. E filtrar muito bem essas coisas.
porque tem muita coisa ruim vindo também, junto com a comunicação, com a velocidade. Né? Mas então vamos falar da Bíblia. A Bíblia, para os espíritas, o Antigo Testamento, não para os espíritos, mas isso é uma realidade, é um livro judaico, não é um livro cristão, ok? Jesus era judeu, e dali para trás, de Jesus para trás, eram os ensinamentos judaicos que até hoje eles estudam. Acreditavam que viria o Messias, ele veio, muita gente não acreditou que era ele, e continuam lá esperando o Messias. E tudo bem, para quem é cristão, era ele, e acreditamos no potencial que ele veio trazer de evolução pessoal para cada um. Então Jesus, quando vem, então para a doutrina espírita, a doutrina espírita não nasceu do Antigo Testamento, ela nasceu de movimentos mediúnicos, junto com ciência, né? E dali para frente ela começa, ela abraça Jesus, o movimento de Jesus, e começa a explicar muita coisa. Kardec era um professor e foi muito feliz nessa situação de entender as perguntas que fazia. O primeiro livro dos Espíritos tinha 600 e pouquinhas perguntas, hoje nós temos o livro dos Espíritos com 1019. Foi melhorando, né? Perguntas. E aí ele foi desenvolvendo aquilo tudo para explicar. E ele perguntava para o plano espiritual e o plano espiritual devolvia as respostas. E para se certificar que aquilo estava certo, ele perguntava em vários lugares diferentes, para médiuns diferentes, as mesmas perguntas e recebia as mesmas respostas. E aí ele se conformou que aquilo realmente era uma coisa vinda de lá. Né? Então, quando Jesus morre, houve uma verdadeira caça às bruxas, aos cristãos. Começaram a caçar os cristãos. Eu tenho até que horas, né? 10 da noite. Tá. Então começam a caçar os cristãos, né? E aí, quando eram muitos os cristãos, porque normalmente quando algo é proibido começa a desenvolver muito mais rápido, né? E eram muitos cristãos já. Aí Roma, um imperador romano falou: qual é a religião maior? O cristianismo está aí com mais adeptos. Então vamos fazer o seguinte, vamos abraçar isso para Roma. A gente pega a maioria. E adotaram a igreja, criaram a Igreja Católica Apostólica Romana. Até aí está tudo bem, se as intenções não fossem deturpadas depois, né? Porque depois usaram tudo que Jesus disse, e cada vez que eu estudo história, mais eu me afasto disso e mais amo Jesus. Por quê? Porque Jesus é muito simples, não tem complicações, é amor. Mas a igreja quis complicar as coisas porque quis se aproveitar daquela situação e cometer muitas barbaridades foram cometidas. Primeiro, tiraram um dos concílios, que era a reunião dos representantes, tiraram a reencarnação. Porque Jesus falava de reencarnação. Um monte de passagem bíblica confirma isso. Né? E aí, a esposa do César, na época, falou: eu não quero reencarnar, não quero voltar como escrava, essas coisas. Então você tira isso daí. É mais profunda a história, que ela era prostituta, e ele se apaixonou, e aí quando ela pediu, ele tirou. Simples assim. Então hoje você lê, não, está escrito na Bíblia, reencarnação não pode. Tem sentido não poder. É uma prova de justiça divina a reencarnação. Então, o cristianismo começa a crescer, a evoluir, se aproveitam daquela situação para pegar terras, um monte de coisa torta, tá? E esquecem um pouco da essência de Jesus, que era amor. E aí começam a colocar coisas lá dentro para controlar, como inferno eterno. Não tem sentido um inferno eterno. Não tem sentido uma mãe aqui na terra. Uma mãe que... Quantas mães que vão visitar seus filhos na penitenciária? Filhos que cometeram atrocidades, mas as mães perdoaram e vão lá por amor aos seus filhos. Não tem muitas? Então, quer dizer, essas mães perdoam, mas Deus não. Deus é inferno eterno. As mães são maiores que Deus, então.
Porque tem o dom de perdoar, que é um dom de amor, né? Mas Deus não. Deus não tem esse amor. Ele é justo. Não, isso não é justiça. Qual a mãe estaria feliz no paraíso com seu filho no inferno eterno? Qual mãe? Então não faz sentido muitas coisas. Por isso que a fé tem que ser raciocinada. A fé tem que ser pensada. Faz sentido isso para mim? Quando não fizer, questione. Procure os livros. Né? Porque tem explicação para as coisas. Então as nossas mudanças comportamentais, Antigo e Novo Testamento, acho que eu atropelei aqui tudo que eu ia falar. Quem escreve a Bíblia? Quem escreve a Bíblia são aquelas pessoas que estavam próximas a Jesus. Mas quantos tinham próximos a Jesus? Pelo menos 12 são confirmados, né? Todos escreveram alguma coisa. Mas num desses concílios falaram, não, vamos juntar aqueles que estão mais parecidos, que mais têm interesse para a gente, e o resto a gente considera apócrifo. O que é apócrifo? Não considerado pela igreja. Mas por quê? A visão de Maria de Madalena, de Maria de Nazaré não serve? As que mais entenderam Jesus no seu convívio não serve só porque eram mulheres? Triste isso, né? Mas estão guardadinhos lá no Vaticano, os evangelhos apócrifos. E, voltando, não estou falando mal da religião, estou falando mal de indivíduos particulares que usaram essa religião, que poderia ser o maior símbolo de Deus, né? Usaram para proveito próprio. Como hoje tem muita gente ainda, né? Quando misturaram religião com política, mataram Jesus. E hoje a gente vê isso de uma forma absurda, né? Então nesses concílios, nem vou falar de Inquisição, de outras coisas, mas até Paulo, que foi o maior de todos os cristãos, que sem Paulo a gente não conseguiria ter o cristianismo tão divulgado pelo mundo, porque ele fez esse trabalho não por e-mail, nem pela internet, fez esse trabalho andando pelo mundo inteiro, deixando cartas, sendo apedrejado, sendo, várias vezes preso, torturado, enfim. Paulo fez um trabalho excepcional, só que a história de Paulo ele era um grande judeu, perseguidor de cristão. Quando ele consegue um encontro, ele tem Jesus na frente dele falando, por que você faz isso? Ele consegue se conscientizar e falar, cara, realmente eu estou... E se converte num dos maiores cristãos que existe. Só que ele traz na sua essência ainda o judaísmo. Então tem coisas dentro do Novo Testamento que Paulo diz que ainda, aqui, ó, circuncisão, que ele põe lá no Testamento, culpa, pecado e castigo. Paulo falou muito sobre isso, só que isso não era de Jesus, era do judaísmo, da essência dele, né? E tudo bem, até aí, acredito que hoje ele já mudou de ideia, mas as mulheres, parte de Coríntios, uma carta de Paulo, as mulheres estejam caladas porque não é permitido falar. Tem gente que usa isso até hoje. Mas olha só, então quer dizer, a Bíblia é um livro extremamente machista em várias partes dela, né? E temos que olhar para isso, não podemos aceitar isso nos tempos atuais. Mulheres são diminuídas, né? Não tem razão disso acontecer, principalmente para quem acredita em reencarnação, porque hoje você fala mal das mulheres e amanhã você volta como uma, para você entender como que é a situação. A reencarnação serve para isso, para você ter várias visões das coisas, né? Racistas, homofóbicos, todos esses provavelmente virão em novas encarnações na experiência, para entender como é, porque isso é um processo evolutivo, né? A visão espírita da Bíblia é, no Novo Testamento, primeiro, respeitamos qualquer religião. Respeitamos até os ateus, desde que ele tenha uma vida amorosa, e tem muitos que têm, médicos que trabalham na África, ajudando crianças e pessoas em menos condições,
e que não acreditam em Deus. Ah, vai para o inferno. Que lógica tem? Ele é muito mais cristão do que muitos, mesmo não acreditando. Enquanto o outro, que é cristão, vai na igreja, está roubando por fora. Está prejudicando pessoas. Mas vou na igreja todo dia, acredito em... Mata 50, 100 pessoas e no último dia de vida ele se arrepende. Então vai para o céu. E o médico lá que não acredita, que está salvando gente, não, esse não. Percebe como tem que raciocinar as coisas? E ver faz sentido ou não faz sentido? Então, esse que matou várias pessoas e se arrependeu, conta muito esse arrependimento. Mas tem muitos karmas a serem resgatados ali. Né? Vai ter que recuperar isso tudo, todo esse sofrimento que ele causou, ele vai ter que prestar conta disso também. Mas repare, não é um castigo divino, são consequências das ações que ele tomou. Somos responsáveis por nossas ações e atitudes. Seremos castigados, ou, entre aspas, premiados, entre aspas também, de acordo com aquilo que a gente faz, com a vida que a gente tem. Se a vida está ruim hoje, é porque a gente plantou torto lá atrás. Se está boa, continue plantando. E se está ruim, plante melhor para ter consequências melhores no futuro. A religião espírita, ela propõe um diálogo universalista, né, entre as religiões. Muito aqui, se tiver algum católico, umbandista, são todos muito bem-vindos. O que a gente precisa olhar é para as convergências das religiões, né? E eu, no começo da doutrina, quando eu não entendia, repito aqui, né, direito das coisas, eu comprei um livrinho e estava escrito assim, a Bíblia segundo a doutrina espírita. Eu li aquilo e falei, agora eu vou conversar com todos os meus amigos evangélicos, que agora eu tenho aqui, ó. Por quê? Porque me fez sentido e eu virei um fanático espírita. Aí, o que você falou aí? Peraí, tá anotado aqui, ó. Ah, não é assim não. E queria rebater, por quê? Eu queria ter razão. Não é isso, religião. Eu fui entender isso bem mais tarde. Religião não é ter razão. Religião é tornar você uma pessoa feliz. Esses dias eu fui para Santos de moto e estava chovendo um frio enorme. E chuva. Não me molhei tanto, né? Roupa de chuva, aquele frio, tá? Mas você vai ali, né? O joelho fica gelado com vento, né? As coisas assim. Nunca na minha vida, na minha caminha quente, eu agradeci tanto. Porque eu lembrava da estrada e estava numa caminha quente. Era um momento de riqueza muito intenso para mim. Eu tenho uma cama quente. Era um momento de gratidão que me emocionou. Porque às vezes a gente não agradece pela nossa blusinha nos dias de frio, pela nossa caminha quente, pelo nosso chuveirinho quente, pelas 3 refeições que a gente faz, pelo ar que a gente respira. A gente não agradece. Até cair dentro da piscina e não conseguir sair. Aí vai, quero ar. Então, a gratidão é o que movimenta a gente para cima. Ser grato ao que a gente tem, olhando para os que têm menos. O que a gente costuma fazer? Olhar para os que têm mais e falar como eu sou infeliz. Eu não tenho essa Ferrari, eu não tenho essa casa na praia. Olha como eu sou triste, infeliz. E aí só que você não olha para baixo e fala, eu tenho um cobertor. A gente tem motivos, mais de 30 motivos para agradecer quando acorda. Só o fato de acordar já é um motivo de agradecimento. Tem gente que não acorda. E tá tudo bem. Eu percebi há pouco tempo também que o contrário da escassez não é a abundância, é a gratidão. Escassez é você viver na falta. Eu tenho um iPhone 16, mas me falta o 17. Eu tenho um carro 2024, mas não tenho um 2025. Tem dinheiro, não tem a ver com dinheiro isso. A escassez, viver na falta, não tem a ver com dinheiro. Você pode ter muito dinheiro e estar sempre querendo mais, se sentindo menos, se sentindo faltando alguma coisa.
E aí a coisa muda quando você começa a agradecer pelo que você tem. Porque o universo é tão sábio que ele não vai te dar mais se você não sabe lidar com o pouco que você tem. Ele só te dá mais quando você consegue controlar aquilo que está ao seu alcance. Aí está controlado? Então vou te dar um pouquinho mais. Porque se ele te dá mais, sem você estar preparado para o mais, você vai ter problemas maiores. É o que acontece com quem ganha um BBB, com quem ganha na loteria, com quem ganha uma herança. Não está preparado para aquilo, falar, agora minha vida está resolvida, achando que dinheiro resolve a vida. Não, dinheiro ajuda bastante em muita coisa, mas não é o essencial, e nem estamos aqui por ele, porque nós nem vamos conseguir levá-lo. Não tem Pix no céu. Até aqui tudo bem? A doutrina espírita não é a religião do futuro. A doutrina espírita é o futuro das religiões. Porque ela dissemina suas ideias. E essas ideias servem para qualquer religião. E as religiões começam a entender isso melhor. Então, ela é baseada em ciência, filosofia e o amor que Jesus passou. Essas três bases compõem a igreja, a doutrina espírita. A visão espírita da Bíblia. Ensinamentos valiosos, com grande história, com exemplos de amor, ensinamentos morais no Antigo Testamento, mas também exemplos de ódio, preconceito e até assassinatos na Bíblia, a gente acha. Kardec propõe que todas as tradições espirituais, todas as religiões, sejam estudadas com respeito, mas sempre à luz da razão. Faz sentido ou não faz sentido? A doutrina espírita se ampara nos ensinamentos de Jesus, no entanto, não considera a Bíblia infalível ou literal em todos os seus aspectos. Deve se atualizar sempre e combater até mesmo alguns preconceitos da época, inclusive preconceitos do século XIX, quando Kardec trouxe a doutrina espírita. Ali também tinha um machismo muito acirrado, né? Muitas coisas assim. E você tem passagens dentro do Livro dos Espíritos que ainda colocam a mulher no segundo patamar. Mas Kardec também disse, de 25 em 25 anos, a doutrina deve se reunir e atualizar-se de acordo com o progresso. Aí faz sentido. Vamos atualizar. Hoje eu faço parte de um grupo de estudos espírita, num centro ali em Indianópolis chamado CCDPE, que é Centro de Pesquisas e Estudos da Doutrina Espírita. É o maior acervo da América Latina de documentos originais da doutrina espírita, em francês e tudo mais. O lugar é fantástico. É pouca gente, eles estão digitalizando tudo, mas é um grupo que eu fui da palestra lá e aí eu entendi o estudo deles lá, e são pessoas assim, muito carismáticas, muito inteligentes, muito, né? Toda casa tem um pessoalzinho que se reúne para estudar, porque é uma essência da doutrina espírita, isso, né? Estudar, crescimento, não um livro apenas, mas estudar tudo, a gente cresce. O Espiritismo não aceita dogmas como um inferno eterno, um pecado original, salvação por sacrifício. Não aceitamos isso. Para nós não faz sentido, não é racional a gente acreditar que o planeta inteiro, toda a humanidade veio de um casal que teve 2 filhos homens. Como que consegue, né? Mas muitos livros espíritas, como o Edgar Armond no Exilados de Capela, falam de uma raça adâmica. Adâmica. De uma raça. Aí faz mais sentido, né? Então, por que Adão e Eva, como é que foi? Fica quieto, menino, não fica essa pergunta difícil não. É isso que a gente ouve em algumas religiões. É porque sim, isso é dogma. Não aceitem dogmas. Sim, porque é assim. Não vai questionar Deus. Mas não foi nem Deus que escreveu o negócio. Questione sim. Questione se não fizer sentido para a sua fé. Questione. E se não houver amor, não se demore lá. Em qualquer religião. Se não houver amor, não fique lá muito tempo, porque não vai ser legal.
Eu separei algumas frases bíblicas e a avaliação delas segundo a doutrina espírita, né? O Evangelho segundo o Espiritismo tem lições morais de Jesus interpretados à luz do Espiritismo. Uma delas, em Mateus 5,17, diz: não vim destruir a lei, mas cumpri-la. Interpretação espírita disso: ele manteve os princípios morais e retirou os excessos das tradições humanas. Algumas religiões falam, é proibido falar com o espírito. Você não pode falar com o espírito, que é proibido. Está na Bíblia. Está mesmo. Moisés proíbe a comunicação com os médiuns, chamados profetas na época, porque as pessoas banalizaram a comunicação. Os profetas, os médiuns, né, que a gente chama de médium, que tinham comunicação com o plano espiritual, eram procurados. Que roupa eu devo vestir hoje? Isso é banalizar a comunicação. E a doutrina espírita encara essa comunicação muito seriamente, com comunicações de espíritos de amor, ou espíritos que estão atrasados moralmente, que vêm ser doutrinados numa casa espírita. Esse é o nosso trabalho. Né? Então estava proibindo Moisés por causa dessa banalização. E aí aproveitar para falar, não pode falar de espírito nenhum. Mas eles falam, né? Eles falam. E Jesus também falou um monte, né? Pois é. A ciência está provando que existe essa comunicação já com o plano espiritual. E é nisso que nós temos que estar atentos, né? Então essa foi uma frase que eu separei. Outra: fora da caridade não há salvação. Paulo disse em Coríntios. Interpretação espiritual. A caridade é entendida como amor em ação e é a base da nossa evolução. Nosso desenvolvimento é feito através de crescimento e evolução. Qual que é a diferença das duas coisas? Crescimento é olhar para dentro. Por isso a meditação é tão importante. Não é? É olhar para dentro. E se você cresce, você olha para você, você vê os seus defeitos, você vê as suas virtudes também. E procura colocar as suas virtudes acima dos seus defeitos. A caridade é a base. Porque a evolução é quando você olhou para dentro, está se transformando e aquilo transborda e você joga para fora. Fazendo a caridade. Ajudando o próximo. Então a evolução é interna e pessoal, e o crescimento é interno e pessoal, e a evolução é externa e para os outros. Não adianta você querer trocar essa ordem, sair fazendo caridade para esconder as suas mazelas. Faça caridade, faça sempre, mesmo que seja ainda sem olhar para dentro. Porque durante esse percurso você vai começar a se encontrar. Mas a necessidade, a ordem das coisas é você mudar e depois você passar isso para os outros, para o coletivo. Né? A salvação depende de cada um e não é determinante, tipo, ou você se salva ou não. Todos serão salvos. Nenhuma ovelha se perderá. Está escrito na Bíblia isso. Nenhuma ovelha se perderá. Mas então, por que dizem de inferno eterno? Porque se for inferno eterno, vai se perder algumas. Não tem inferno eterno. Todos serão salvos. Deus criou todo mundo, Ele vai deixar alguém para trás. Vocês deixariam um filho para trás? Esse aqui não está se comportando bem, eu vou ficar só com esses dois aqui, tá? Isso aí pode dispensar. Não tem coerência nisso. Por pior que ele seja, né? O filho pródigo, né? Mas então, todos serão salvos. E aí a doutrina também conforta, fala da nossa evolução espiritual, que é uma espiral, que a gente vai crescendo assim, e aí a gente, como é assim, a gente enfrenta uns problemas aqui que a gente nem estava preparado para eles. Mas quando a gente cruzar eles aqui em cima, a gente vai ter outra visão sobre aquilo. E a gente começa a melhorar. Dentro das empresas hoje, as pessoas procuram pessoas com características de resolução de problemas. É isso que a gente tem que ser. Pessoas que resolvem problemas. E não reclamar dos problemas que vêm. Problema é um degrau para o seu crescimento. E aí, você tem uma capacidade de resolver problema nível 4. E o problema é nível 7. Não vou resolver. A minha filha, na sua infância, tinha um problema com tabuada. A tabuada era um problema nível 8 e ela tinha uma resolução de problema nível 3.
Era um problemão. Imagina os nossos problemas hoje, todos nossos, serem atabuados. Seria bom, né? Só decorar e tá tudo resolvido. Então, o crescimento vamos melhorar a nossa capacidade de resolver problemas. E nessa espiral, a gente encontra esses problemas aqui, mas aqui em cima a gente vai encontrar eles de novo. Só que aí, tabuada. Estou preparado para ela já. Então é isso. A nossa evolução depende de nós, depende de olhar para dentro. Outra frase, bem-aventurados os aflitos, Mateus 5,4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Né? Aflito, quer dizer que se eu for aflito, eu vou ser recebido por Deus? Não, ele está falando ali das dores e aflições que fazem a gente crescer. Aflições, dores que nós temos, são, como eu falei agora há pouco, degraus absurdos para a nossa evolução. A gente não cresce com elogio, a gente cresce com crítica. Só que quando critica, bate no ego. Aí bate no ego, e você? E você, os seus problemas? Não aceita o seu, já quer achar o do outro para rebater aquilo. Não tem sentido. Para nós tem, porque a gente está sendo dominado pela mente, pelo ego ali naquele momento de, tá falando mal de mim. Não é? Então olhar para isso também. As dores e aflições são vistas como provas ou expiações necessárias ao progresso da alma, seja nessa vida ou como reflexos de vidas passadas. A esperança está no futuro, na reencarnação e na justiça divina. Outra, meu reino não é deste mundo. João 18,13. Qual é a interpretação espírita para isso? Jesus deixou claro que sua missão não era política ou terrena, mas espiritual. Vocês assistiram já The Chosen? Não? Assistam. Assistam, porque a série é fantástica. Está saindo a 5ª temporada agora, mas assistam. É Jesus quando ele está captando os apóstolos. E mostra muito bem a fragilidade que eram os apóstolos. Pedro era lutador de rua, pescador também, né? Cada um com seus defeitos. Mas Jesus conseguia enxergar neles o potencial de crescimento. Né? Então, quando fala, meu reino não é deste mundo, a missão dele não era política, e os apóstolos, fica bem claro no The Chosen, eles achavam que Jesus veio para salvar o planeta na guerra, com armas, e Jesus fala o tempo todo no seriado, não é isso, vocês não entenderam ainda, não é isso. Judas entrega Jesus não por maldade ou por 30 moedas, entrega porque acreditava muito que Jesus era o cara que ia liderar o exército. E quando ele entrega, ele fala, agora que os romanos vierem, eu provoco ele vai ter que juntar a galera para combater Roma. E aí quando ele vê, ele fala, ixi, não era isso. E aí bate uma crise de consciência ali, né? Mas era isso. Os apóstolos, não só Judas, mas os outros também, muitos deles achavam que a revolução que Jesus ia fazer, porque ele era um revolucionário, para mudar as coisas, defendendo pessoas menos favorecidas, não é? Achavam que era através da arma, e era através do amor. E é através do amor que nós vamos crescer. É através de desenvolver a nossa compaixão, a nossa empatia, a nossa simpatia, as nossas atitudes com o próximo que nós vamos crescer. Não existe outro caminho. Faz sentido? Muito será pedido a quem muito recebeu. Aqui a gente pode até citar um defeito muito comum, que é a preguiça, né? Se eu estudar muito, vou ter que botar em prática. Não, melhor ficar aqui quietinho, né? Tá frio. Tá frio, deixa eu ficar aqui no cobertor. Não. Nosso crescimento envolve isso. Estudar e praticar. São as duas asas que nos levarão para o alto. Estudar e praticar. Né? A reencarnação traz essas oportunidades para o nosso crescimento, para servir aos outros. Né? Uma vida só passa tão rápido. Né? Eu estou com 58, é muito rápido. Ontem eu carregava minha filha no colo, hoje ela está com 26. Passa muito rápido. Não tem sentido ser uma vida só. Pela velocidade que é, não tem sentido.
Mas a gente também não é porque vai saber que tem outras vidas que vai falar, essa eu vim só a lazer mesmo. Não. Está perdendo oportunidades. Que nem uma faculdade. E outra lei que o Espírito aqui que conforta é que não há retrocesso. A lei do progresso garante que é só para frente que a gente vai. A gente não retrocede. Ah, mas aquele cara lá matou 30 pessoas. Mas a outra encarnação ele matou 300. Olha como ele melhorou. A gente não sabe como nós fomos, mas com certeza nós somos piores do que nós somos hoje. Porque estamos evoluindo. Olha só como é confortante entender que nós estamos indo sempre para cima. Nada que eu faça aqui vai me retroceder. Mesmo qualquer atrocidade, se eu cometer, é porque antes eu fiz piores ainda. Eu estou melhor. No Espiritismo não há espaço para dogmatismos e nem para fanatismo religioso. Ok? Como eu já fui um fanático. Porque assim, as coisas melhoram para mim, eu quero levar todo mundo que eu amo junto. Né? Mas os espíritas, quando estão em casa, são os mais cobrados por outros de outras religiões. Qualquer erro que você faz, as pessoas falam, você não é espírita? Não é isso? Por quê? Porque os outros falam, esses caras são espíritas. Eles colocam a gente em patamares mais elevados. Engraçado, né? Eu sou, cara, mas eu sou humano antes de ser espírita, né? Eu erro como você, como outros qualquer. A questão é que eu entendo melhor as coisas quando eu estou estudando. E eu cresço mais rápido. Não ficar preso naquilo, naquelas atitudes. Fique preso nas... Só tem uma coisa nesse mundo que pode ter em desequilíbrio. O resto, tudo tem que ser equilibrado. É amor. Amor você pode amar à vontade. Né? Mas não confunda amor com ciúme, com posse, com essas coisas, que isso não é amor. Tá? Então é assim, só o amor mesmo constrói as coisas. E amar é isso, é respeitar o seu próximo, o seu ser humano. Então, o meu convite é isso, não se preocupe muito com a religião que você está. Qualquer uma delas vai servir se você tiver em você amor. Se você tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. É dessa forma que a gente evolui, é dessa forma que a gente cresce. Então, uma autoanálise, reflexões para a gente crescer, para a gente melhorar. Mudanças pequenininhas de atitude vão dando passo um de cada vez. Porque toda longa caminhada começa com um passinho. É isso? Muito obrigado por me ouvir.